Muito bem, agora vamos aos exercícios relativos ao capítulo 5, que é fatoração. Temos aqui o primeiro probleminha. Se x2 menos x menos 5 vale 0, quanto é que vale x3 menos 6x menos 5? Como é que eu faço isso? Olha aqui, essa questão dá isso aqui, ó. x2 menos x menos 5 vale 0. Ele pergunta quanto é que vale x3 menos 6x menos 5 igual a 0. Não existe uma técnica fixa para resolver esse tipo de problema aqui, tá? O jeito padrão de resolver isso aqui seria você resolver essa equação, achar quanto é que vale x, pega o valor de x e substitui nessa. Só que isso aqui vai dar muita conta, vai dar aqui você vai ter duas raízes com 1 mais ou menos raiz de 21 sobre 2, vai levar isso ao cubo, vai ficar um negócio horrível. Eu vou fazer isso aqui de um outro jeito. Eu vou verificar se eu consigo fazer aparecer essa expressão dentro dessa expressão. Eu vou fazer a divisão dessa por essa, porque pode ser que isso aqui seja um múltiplo disso, eu não sei. Vou fazer então a divisão desse polinômio do terceiro grau por esse polinômio do segundo grau. Vamos fazer a conta aqui. x3 mais 0x2 menos 6x menos 5, e eu vou dividir por isso aqui. x2 menos x menos 5. Ah, mas você não está fazendo a divisão por zero aqui? Divisão por zero não pode fazer, calma aí. Isso aqui não vale zero sempre. Isso aqui não é a mesma coisa que zero. Isso aqui é um trinômio que pode assumir uma infinidade de valores. Ele só vai ser zero para determinados valores de x, mas se não for esses valores determinados de x, você poderá fazer a divisão sem problema, porque isso aqui nem sempre é zero. Vamos fazer a divisão aqui então desses dois polinômios, tá? Eu vou dividir aqui, começar dividindo o x3, dividindo x3 por x2 vai dar x. Agora você multiplica e subtrai, então você vai ter aqui menos x3 menos x2 mais x2 menos 5x mais 5x. Pronto. Agora o x3 vai cortar com esse x3. Quem é que vai sobrar aqui? x2 menos x menos 5. Beleza, continuamos então a divisão. Eu vou dividir x2 por x2, dá 1. Dá 1. Agora você multiplica por 1 e passa para lá diminuindo. Então vai ficar menos x2 mais x mais 5. Isso aqui vai dar 0, né? Vai cortar todo mundo aqui, 0. Então, fazendo a divisão desse polinômio por esse, nós encontramos o quociente x mais 1 e o resto 0. Então eu posso dizer que esse polinômio aqui, para qualquer valor de x, o x3 menos 6x menos 5, ele é a mesma coisa que x menos 1 vezes esse quociente aqui, que é, esse divisor aqui, que é x2 menos x menos 5. Isso vale para qualquer valor de x. Agora o problema que dá, o problema diz que para um determinado valor de x, isso aqui é 0. Olha, se isso aqui é igual ao produto disso sempre, porque eu mostrei aqui pela divisão. E se ele fala que numa determinada situação isso aqui é 0, isso quer dizer que nessa mesma situação, isso aqui vai ser 0 também, porque vai ser x menos 1 vezes 0. Logo, esse camarada aqui é 0 também para essa situação. Então, quanto é que vale esse camarada aqui? 0. Bom, ele está perguntando agora, exercício 43, qual das expressões abaixo é um fator de x3 menos 27? Olha só. Se você fosse fatorar x3 menos 27, que caso de fatoração é esse aqui, hein? x3 menos 27 é o quê? É diferença de cubos. Lembra disso?
Tem que saber isso, hein? Ó, A3 menos B3, isso é fatorado assim. Isso aqui é igual a A menos B, que multiplica. Aí você bota os quadrados. A2, aí vai entrar um mais aqui, tá? A2 mais AB mais B3. Essa é a fórmula da fatoração do A3 menos B3. Então, se eu tiver esse caso aqui, isso aqui é justamente uma diferença de cubos, né? Chama atenção esse 27 aqui, porque aqui eu tenho x3 que é um cubo, 27 é um cubo também. Então, quem é x3 menos 27? x3 menos 27, fatorando, seria o b valendo 3 aqui, né? Então, isso aqui é x menos 3, é x3 menos 3 ao cubo. Então, isso aqui é x menos 3, que multiplica x2 mais x vezes 3, mais... Opa, tem uma coisa errada aqui, peraí. Aqui não é B3 coisa nenhuma, aqui é B2, tá? Todo mundo do segundo grau aqui dentro. A2, AB e B2. Então aqui é x2 mais 3x mais 9. Ótimo. Então, quem são os fatores de x3 menos 27? Só são dois fatores. Tem o x menos 3 e tem esse outro fator aqui. Que, por sinal, isso aqui não dá para fatorar, porque isso aqui é um trinômio do segundo grau com um delta negativo. Não dá para fatorar, tá? Se desse para fatorar, essa fórmula aqui já ia aparecer fatorada. Então, ele está perguntando aqui qual das expressões abaixo é um fator de x3 menos 27. Ela está aqui, ó. x2 mais 3x mais 9, x2 mais 3x mais 9. E essa outra questão aqui é a mesma coisa, hein? Qual das expressões abaixo é um fator de x4 menos 10.000? Olha aqui, x4 menos 10.000, dá até para fazer aqui nesse cantinho, eu espero. Isso aqui é x4 menos 10 à quarta. Diferença de quadrados, né? E a diferença de quadrados, como é que se fatora? É a soma vezes a diferença. Isso aqui são os quadrados de quem? Esse camarada aqui é o quadrado de x2. E esse cara aqui é o quadrado de 10 a 2. Então isso aqui é x2 mais 10 a 2 vezes x2 menos 10 a 2. Só que x2 menos 10 a 2 dá para fatorar também, hein? Ainda dá para fatorar, ó. Isso aqui é uma outra diferença de quadrados, né? E uma diferença de quadrados é fatorada como produto da soma pela diferença. Então isso aqui vai ser x mais 10, que multiplica x menos 10. Então a fatoração final do x à quarta menos 10.000 é isso aqui, ó. x2 mais 10 ao quadrado, que é x2 mais 100, né? Vezes x mais 10 vezes x menos 10. O que ele está falando aqui? Qual das expressões abaixo é um fator de x à quarta menos 10.000? Você não é, você não é, você não é. Ah, x2 menos 10, x menos 10 está aqui, ó. Não pode ser fatorado uma ova, tá aqui o fatorzinho x menos 10 que a gente encontrou, tá? Então resposta certa, letra D. Aqui uma outra expressão parecidíssima com essa, tá? A única diferença é que ao invés de ter 10 à quarta, nós temos 2 à quarta. A mesma coisa. Olha aqui, o x4 menos 16 é 2 à quarta. x4 menos 2 à quarta, isso aqui é o produto de três fatores. x2 mais 2 a 2, que é 4, vezes x mais 2, vezes x menos 2. Fatoração tranquila, né? Então, qual é o fator aqui? X menos 4 não é, x mais 4 não é, x mais 2 ao quadrado, Deus me livre. x2 mais 4, x menos 16 não é. Esse aqui, ó, x2 mais 4, que é esse, ó. x2 mais 2 a 2. Então, x2 mais 4 é um fator ali. Muito bem, e agora uma outra. Isso aqui já caiu no colégio naval, antigo. Vamos resolver essa aqui. Olha, na verdade eu não me lembro se isso aqui caiu no colégio naval ou na Epicar, tá? Foi num desses dois aí.
é para fatorar essa expressão. E ela não fica nada simpática depois de fatorada. Olha aqui. Raiz cúbica de alguma coisa, mais a raiz cúbica de alguma coisa. Bom, tem uma operação que a gente pode fazer aqui, que é colocar números para fora do radical. Esse 128 é um número bastante famoso, né? Quem é 128? 128 é 2 elevado à sétima. E o 54 é 9 vezes 6, claro, né? 54 é 27 vezes 2. É 2 vezes 27. 27 é 3 ao cubo. Claro, como é que você faria isso daqui? Fatorando, né? Pega o número, fatora. Você, para tirar uma raiz de um número inteiro, que seja um cubo perfeito, um quadrado perfeito, você tem que identificar isso através de fatoração. Então, fatorando 128 vai dar 2 vezes 2 vezes 2. Agora, se são números famosos, você deve conhecer esses números. São números bastante manjados que aparecem no meio das questões, né? 54 é o dobro de 27, 27 é um cubo perfeito. O 128 é 2 à sétima, que é a mesma coisa que 2 vezes 64. E 64 é um cubo perfeito também. Ó, 2 vezes 2 à sexta. É um cubo perfeito, né? Então a gente pode colocar esses números nessas formas e a gente vai poder tirar uns números aqui de dentro dessa raiz. Olha, isso aqui vai dar S raiz. O 128 eu vou escrever como 2 vezes 2 à sexta. 2 vezes 2 à sexta vezes R. Mas eu tenho aqui também a raiz cúbica de 54 é 2 vezes 3 ao cubo vezes R vezes S ao cubo. E tem um monte de gente aqui que vai poder sair de dentro desse radical. Porque aqui, ó, o 2 à sexta vai poder sair de dentro desse radical. Aqui é cubo, tá? Raiz cúbica. Raiz cúbica. Esse 2 à sexta vai poder sair. Quanto é que é a raiz cúbica de 2 à sexta? Raiz cúbica de 2 à sexta, você divide. Se for positivo, você pode fazer isso aqui sem susto, tá? Se for negativo, você tem ainda que levar em consideração o sinal. Mas aqui é todo mundo positivo, não tem problema. Olha aqui, 2 à sexta, fazendo a raiz cúbica disso, vai ficar 2 elevado a 6 sobre 3. 2 a 2. E a raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. Claro, se você eleva ao cubo e extrai a raiz cúbica, volta ao número original. Então você tem esse camarada aqui que você pode tirar o cubo, esse aqui também pode extrair a raiz cúbica dele e aqui também pode extrair a raiz cúbica dele. Esses caras vão sair do radical. Quem é que vai ficar então? Vai ficar menos S vezes esse 2 à sexta vai sair do radical, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4, e quem é que vai sobrar lá dentro do radical? Vai sobrar um R e vai sobrar um 2. 2R. E eu tenho aqui, quem vai poder sair do radical? Esse 3 vai sair do radical, que eu estou tirando a raiz cúbica de 3 ao cubo. E esse S vai sair do radical também. Eu vou ficar com... vai dar S, né? Raiz cúbica de 3 é S. E o sinal, não tem problema se preocupar com o sinal, porque é raiz de índice ímpar, é todo mundo ímpar, então não tem problema. Então isso vai ficar 3S, vai sair um 3 e vai sair um S do radical. Quem vai ficar lá dentro vai ficar aprisionado, vai sobrar um 2 e vai sobrar um R. Então isso aqui ficou menos 4S vezes a raiz cúbica de 2R, vezes a raiz cúbica de 2R, e aqui eu vou ter mais 3S vezes a raiz cúbica de 2R. Olha, são termos semelhantes, né? Esse cara é semelhante a esse, e o radical é igualzinho. Então, isso menos isso vai dar menos S vezes a raiz cúbica de 2R. No fim das contas, deu isso aí. Menos S
vezes a raiz cúbica de 2R. Está aqui. Resposta certa, letra D. Exercício número 50. Qual das alternativas é um fator de x2 mais 16x menos 4 mais 64 menos y2 mais 4y? Rapaz, eu vou fazer isso aqui numa outra folha separada. Isso aqui não vai ser simples, não. Olha, ele quer saber qual das expressões abaixo é um fator disso aqui. Então eu tenho que fatorar esse camarada, né? Isso aqui parece que tipo de fatoração, hein? Agrupamento? Não é agrupamento coisa nenhuma. Será que isso aí pode ser quadrado de alguém? Não vai ser o quadrado de alguém? Não sei. Isso aqui pode ser, sabe o que? Tá aparecendo, sabe o que? Diferença de quadrados. Porque x2 mais 16x mais alguém é um quadrado. Claro, é só você completar o número correto aqui. E y2 mais 4y pinta também um quadrado, só que você tem que arrumar isso. Então, vamos desconfiar que a gente tem aqui o quadrado que fique desse jeito, o x2 mais 16x mais alguém. Isso parece ser o quadrado de quem, hein? É o quadrado de x mais 8. O quadrado de x mais 8 vai ficar x2, quadrado primeiro mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais 64. Realmente, você tem ali o x2 mais 16x, já é o que você quer. Ó, x2 mais 16x. E esse outro aqui, o y2 mais 4y, a gente pode obter fazendo o quadrado de quem? Só que está com um sinal negativo, né? Eu estou subtraindo. Isso aqui lembra o quadrado de y mais 2. Quadrado de y mais 2 é y2 mais 4y mais 4. Quadrado primeiro, mais duas vezes primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então eu vou mexer nessa expressão aqui para tentar fazer aparecer esses camaradas. E tá pintando que é, né? Aqui, ó, tem 64, tem um 4 e aqui também tem. Olha só. x2 mais 16x mais 64 eu tenho aqui. Já tá ali de mão beijada. Aliás, aqui ele, se fosse mais malvado, ele ia botar ali um 60 para você ter que desmembrar, mas ele já botou separado para você enxergar. E isso aqui, ó, só que tem uma coisa aqui para ajustar, é a questão do sinal, ó. Isso eu tô subtraindo um quadrado. Só que aqui você não tem y2, você não está subtraindo y2 mais 4y, tem, esse sinal aqui está trocado em relação a esse. Isso significa que aqui você não tem y mais 2 ao quadrado, você tem y menos 2 ao quadrado. Aí sim, porque você vai ter um sinal trocado nesse termo aqui do meio. Então olha só, eu já tenho esses três camaradas aqui, né? x2 mais 16x mais 64. E eu tenho também y2 mais 4y mais 4, só que os sinais aqui estão trocados, né? O y2 e o 4 eram positivos e esse cara negativo está positivo. Então, na verdade, você está subtraindo isso. Você tem aqui exatamente isto menos isto. Ou seja, você tem uma diferença de quadrados. Você tem x mais 8 ao quadrado menos o y menos 2 ao quadrado. Aí dá certinho, né? Vai aparecer o x2 mais 16x mais 64, que é esse aqui. E esse aqui com o sinal trocado vai dar os sinais trocados desse, que é exatamente isso. Pronto, moleza. Então isso é uma diferença de quadrados. Isso aqui se fatora como? Soma vezes diferença, ou seja, é a soma desses dois, x mais y mais 8 menos 2, x mais y mais 6, vezes a diferença, que é isso menos isso, vai dar x menos y, deixa eu ver, mais 8 mais 2, mais 10. Então isso aqui é a mesma coisa que x mais y mais 6 vezes x mais y menos 10. Vamos voltar lá nas opções do problema.
Qual das alternativas é um fator disso aqui? É esse camarada aqui, ó, x mais y mais 6. Ele está aparecendo aqui. Tá lá ele. Beleza? Questão seguinte, pede para fatorar o polinômio x3 menos 3x2 menos 16x mais 48. Será que é difícil fatorar isso, né? Que caso de fatoração que está aparecendo aqui? Diferença de quadrados? Não, não é quadrado. Aqui eu tenho cubo. Olha só, o que pinta aqui com 4 termos, é bom você desconfiar de agrupamento. Ó, não tem uma técnica, tá? Você olha aquilo lá, olha os 4, vê se tem uma proporção de um para outro é igual a proporção de outro para outro. Se você tiver 4 termos e a proporção entre 2 deles for igual à proporção entre os outros 2, quer dizer que pinta aí um agrupamento. Olha só, a gente pode colocar aqui, entre esses 2 primeiros, eu posso botar x2 em evidência. x2 que multiplica, quanto é que vai dar aqui? x menos 3. E nesses 2 aqui, eu posso colocar 16 em evidência. 16 em evidência. Aliás, melhor ainda, eu vou botar menos 16 em evidência. Se eu botar menos 16 em evidência, eu vou ter aqui x menos 3. Pronto. Então isso aqui é a mesma coisa que x menos 3 que multiplica x2 menos 16. E x2 menos 16 a gente sabe que dá para fatorar também. Isso aqui é uma diferença de quadrados, né? Então isso aqui é a mesma coisa que x menos 3. Como é que se fatora isso? Isso aqui é x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Então isso aqui vai dar x mais 4 que multiplica x menos 4. Então, totalmente fatorado vai dar isso aqui. X menos 3, x mais 4, x menos 4. Onde é que ele está? X menos 3, x mais 4 e x menos 4. Tá todo mundo aqui. Então, resposta certa, letra B. Exercício 54. Qual das expressões abaixo é um fator desse polinômio? x3 mais x2 menos 17x mais 15. Olha só. Um camarada desse aqui, para ser fator desse polinômio, ele teria que dar um resto zero na divisão. Porque você falar que um camarada desse aqui é um fator, eu estaria dizendo que isso aqui é igual a, por exemplo, digamos que eu suspeite desse aqui, x mais 2. Eu teria que mostrar que esse polinômio é a mesma coisa que x mais 2 vezes alguém aqui que no caso seria do segundo grau, né? Se aqui é terceiro grau e aqui é primeiro, aqui tem que ser segundo grau. Ou seja, você tem que pegar esse polinômio e dividir por esse seu suspeito. Se essa divisão der exata com o resto zero, quer dizer que ele é um fator. É só que tem um outro jeito de fazer isso aqui, usando um teorema muito importante de polinômios, que é o teorema do resto. Então, esse exercício 54, ele é uma aplicação direta do famoso teorema do resto, que vocês têm que conhecer. O teorema do resto diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a, ele vale p de a. Ah, não entendi nada. É o seguinte: o problema não quer saber qual das expressões abaixo é um fator desse polinômio. Falar que uma expressão é fator de um polinômio quer dizer que você pode fatorar esse polinômio colocando essa expressão em evidência. Por exemplo, digamos que essa expressão aqui, observe que todas as expressões aqui são da forma x menos a, né? X menos 5, x menos 3. Aqui é a mesma coisa que x menos menos 1, x menos menos 2, x menos menos 3. Então é x menos a. Eu falar que um determinado binômio do primeiro grau x menos a é um fator de um polinômio é a mesma coisa que você dizer que esse teu binômio, ele é um polinômio vezes no caso o x menos a, vamos chamar aqui de a, x menos a.
Então, se você conseguir demonstrar isso para que esse P de x aqui, ele é igual a algum desses camaradas vezes alguém, significa que você vai pegar esse polinômio, dividir por esse alguém e se der resto zero. Se for divisível. Se for divisível, ele vai ser o fator. Se ele não for divisível, vamos considerar aqui o caso geral. Terá um resto. Né? Quando você pega um polinômio e divide por alguém, você vai encontrar um quociente, um resto. Você quer justamente que esse resto aqui seja zero. Então isso aqui vale para qualquer P de x. Claro, tem que ser um polinômio, né? Para qualquer x menos a, vai ter um q de x correspondente, que é o quociente da divisão, e vai ter sempre um resto. Como esse divisor aqui é do primeiro grau, o resto vai ser de grau zero. Se você dividir por x menos a, você vai encontrar um resto 2, um resto 5, sempre um grau a menos. Senão você podia continuar fazendo a divisão, né? Agora, olha só. Se você pegar essa expressão, que é válida sempre, e fizer x igual a, façamos x igual a A. Eu vou então atribuir o valor de x como sendo A. Então a gente vai ficar com isso aqui, ó. P de A vale A menos A, que é zero. A menos A dá zero, né? Eu estou fazendo x igual a A, justamente esse número que está junto do x aqui. Estou fazendo x igual a, então vou ficar com A menos A igual a zero. Zero vezes Q de x dá zero. E aqui vai dar R. Ou seja, eu estou dizendo aqui que o resto da divisão desse P de x por x menos A vale P de A. É exatamente o que diz o teorema do resto. Então, se você quer saber se um determinado binômio do primeiro grau, x menos A, deixa resto zero numa divisão, você vai pegar o valor de x e vai substituir por esse A aqui. Se der zero, sendo que é justamente que o resto seja zero, porque se o resto for zero, você vai ter que aquele teu x menos A vai ser um fator do P de x, ou seja, ele vai poder ser colocado em evidência. Olha aqui, então, nessas opções. Eu tenho esse polinômio, x3 mais x2 menos 17x mais 15. E eu tenho essas possibilidades aqui para ser x menos a. Eu teria aqui o a igual a 5, eu teria aqui o a igual a 3, o a igual a menos 1, o a igual a menos 2 e o a igual a menos 3. Eu vou substituir x por esses valores e vou ver qual deles que dá zero, que você quer que o resto seja zero. Ok? Isso aqui você tem que fazer muito quando você tenta resolver uma equação do terceiro grau. É chato a beça resolver uma equação do terceiro grau, tá? Porque você tem que testar valores. Então vamos testar. Eu vou começar pelos mais fáceis, né? Veja bem, como eu tenho aqui essas opções x menos 5, x menos 3, x mais 1, x mais 2 e x mais 3, eu vou testar valores de A como sendo 5, 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Eu vou testar esses valores. Se der zero, quer dizer que aquele camarada é divisível. Pois é, então eu tenho que fazer essas contas aí. Olha, eu gosto de começar sempre pelo mais fácil. Vamos começar com menos 1, tá? Que pelo menos eu vou ter que levar o cubo aqui, vai ficar mais difícil. Se eu for fazer com 5, claro que vai ser bem mais trabalhoso. Vamos tentar fazer com menos 1 aqui. Se você calcular P de menos 1, substituindo x por menos 1, isso aqui vai dar menos 1 ao cubo, que é menos 1, mais menos 1 ao quadrado, que é mais 1, menos 17, que é... Menos 17 vezes menos 1 vai dar mais 17 e mais 15. Não, isso aqui não dá zero. Isso aqui dá 32. Então, x mais 1 não é um fator, tá? Porque P de menos 1 não dá zero. Qual seria o próximo candidato? Vamos fazer aqui com 2. Fazendo aqui com 2, com menos 2, eu vou ter menos 2 ao cubo, que é menos 8, mais 4, menos 17 vezes isso vai dar mais 34 e mais 15. Nada promissor. 34 mais 15, isso aqui não vai dar zero nem que a vaca tussa, não tem como, tá?
Agora vamos para o menos 3. Menos 3 eu vou ter menos 27, mais 9. Menos 3 vezes menos 17 vai dar mais 51, mais 15. O 51 mais 15 vai dar 66, menos 23. Isso aqui não tem como dar zero, tá? Não vai dar zero. Não interessa nem calcular, eu vi que não dá zero. Vamos para o 3 aqui agora, ó. Já pensou se for justo o primeiro? Fazendo agora o x igual a 3, eu vou ter x ao cubo 27, mais 9, menos 3 vezes 17 vai dar menos 51, mais 15. Então isso aqui vai dar 27 mais 9, 36. 36 mais 15, 51. 51 menos 51 é 0. Oh, beleza. P de 3 é igual a 0. Isso significa, já que P de 3 vale 0, quer dizer que esse polinômio é divisível por x menos 3. Então o problema pergunta, qual das expressões abaixo é um fator do polinômio tal? É esse aqui, x menos 3. Opção certa, letra B. Ó, isso aqui cai muito, tá? Cai repetidas vezes e é uma coisa que... Normalmente isso aqui é ensinado só no ensino médio, mas é uma matéria de polinômios lá do 8º ano, quando você começa a trabalhar com monômios, polinômios, né? Esse teorema do resto é um resultado que faz parte dessa matéria, só que no ensino fundamental normalmente eles passam batido por isso aí no ensino. Então tá aí. Agora esse outro probleminha aqui, talvez dê pra gente fazer nesse cantinho, hein? Ele pede pra você simplificar essa expressão. Que maravilha, dá pra fatorar isso aqui bem à beça. Deve ser fácil essa questão. Olha, eu tenho isso dividido por isso. É uma divisão de frações algébricas. Então eu vou repetir a primeira e inverter a segunda. E eu vou colocar cada uma delas fatorada. Aqui eu posso colocar 8 em evidência. Vai ficar 8 que multiplica x menos 9. Aqui nesse denominador eu posso colocar 9 em evidência. Aliás, eu posso colocar 9x2. 9x2. 9x2 eu vou ter aqui então x menos 8. X menos 8. Não dá para cortar nada, né? Que maldade. Bom, aqui eu posso, no caso eu vou ter que inverter essa segunda fração. Então eu vou ficar com x menos 9 aqui. Já vi que vai dar para cortar ali, né? E aqui eu vou colocar 9x2 em evidência. Colocando 9x2, vou ficar com x menos 8. Pô, claro, esse aqui é igual a esse, né? Vai cortar tudo, não precisava nem ter fatorado. Olha aqui, então isso aqui vai dar, ó. Todo mundo aqui corta com todo mundo aqui. Esse x menos 9 corta com todo mundo aqui. E só sobrou 8. Então a resposta, isso aí simplificado, ficou realmente simplificado. Dá 8, né? Ótimo. Olha aqui, agora dessa vez a gente tem um radical, né? Raiz quadrada, no numerador tem 3 elevado a x mais 7, mais 3 vezes 3 elevado a x mais 9. E aqui tem essa outra expressão aqui com x mais 7 e x mais 3, x mais 6, tudo bem. Olha só, vamos fatorar o numerador e fatorar o denominador e ver se dá para cortar alguma coisa. Provavelmente vai dar para cortar sim. Olha aqui. Nesse numerador, a gente tem aqui 3 elevado a x mais 7 e 3 elevado a x mais 9. Eu posso colocar em evidência quem? 3 elevado a x mais 7. É um fator comum, né? E aí vai ficar lá dentro dos parênteses 1 mais 3 vezes... 3 vezes quem? 3 elevado... Bom, se você pegar x mais 9 e tirar x mais 7, vai sobrar 2, né? Então vai ficar 3... vezes 3 a 2. É isso aí que ficou no numerador. No denominador eu posso colocar em evidência 3 elevado a x mais 6. 3 elevado a x mais 6.
que é que vai ficar aqui dentro dos parênteses? Bom, x mais 6, x mais 7 tirando x mais 6 vai dar 1, né? Então 3 elevado a 1 vezes 3. 3 vezes 3 a 1, que é 9. E aqui eu tenho menos o 3 elevado a x mais 6, que é 1. Pronto. E agora eu vou ter aqui uma simplificação para fazer, ó. 3 elevado a x mais 7 dividido por 3 elevado a x mais 6, você subtrai os expoentes, né? Então, é como se fosse assim, 3 a 9 e 3 a 8. É 1. Aqui eu tenho 1 a menos, então vai sobrar 3. Vai cortar esse aqui com esse. Aqui vai dar 3 a 1. Então isso aqui vai dar... Tem uma raiz. Vou ter ali o 3 a 1. E aqui eu tenho 3 vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3 ao quadrado, isso aqui vai dar 27 mais 1, 28. E aqui vai ter 9 menos 1, 8. Pronto. Não tá nada bonito. É uma coisa dessa daqui. Eu posso cortar aqui por 2, né? Porque aí vai ficar 4 e esse 4 é quadrado perfeito, vai sair do radical. Então eu vou cortar aqui por 2. Então aqui, isso aqui vai ficar 14 e aqui vai ficar 4. Então vou ficar com a raiz de 3 vezes 14, que é a raiz de 42, dividido pela raiz de 4, que é 2. Tenho isso aqui? Tenho, ó, raiz de 42 dividido por 2. Letra B. Aqui tem mais um probleminha, é uma outra divisão de polinômios do segundo grau, fácil, né? Olha só, vamos fatorar esses caras todos aí. Quem é x2 menos x menos 6? Isso aí é aquela fatoração conhecida como produto de Steven, né? Produto de Steven é... Para você fatorar um trinômio do segundo grau, você tem que encontrar caras cujo produto seja esse e cuja soma seja essa aqui. Só que como aqui o produto é negativo, eles têm sinais contrários. Então, na verdade, isso aqui não é a soma, isso aqui é a diferença deles. Bom, diferença 1. Só que o maior é negativo, porque tem esse menos aqui. Então isso aqui na verdade é x menos 3 vezes x mais 2. Pronto, tá fatoradíssimo. Pode ver, x menos 3 vezes x mais 2 vai dar esse negócio aqui. O produto é menos 6, né? E a soma deles vai dar menos 1. Tá. Aqui, isso aqui é um quadrado, né? x2 mais 6x mais 9 é x mais 3 ao quadrado. X mais 3... elevado ao quadrado. E aqui é uma divisão, vou ter que inverter. Então multiplica pelo inverso, eu vou ter aqui x mais 3. E isso aqui, x2 menos 4, é uma diferença de quadrados. É x mais 2 que multiplica x menos 2. Bonito. Então isso aqui vai dar... Esse x mais 3 vai cortar com 1, x mais 3 aqui, vai ficar elevado a 1. Eu tenho aqui um x mais 2 para cortar com esse x mais 2. Não dá para cortar mais nada? Não, não corta mais nada. Sobrou aqui no numerador x menos 3. E aqui no denominador sobrou x mais 3 vezes x menos 2. X mais 3 vezes x menos 2. E quanto é que é x mais 3 vezes x menos 2? Faz a multiplicação. Isso aqui vai dar x2 mais x menos 6. Então tá ali, ó. Aqui, letra C. X menos 3 dividido por x2 mais x menos 6. Fácil, né? Claro que isso aqui é só exercício, né? Exercício não é para você matar igual uma questão de prova. É para você treinar o que você aprendeu. O exercício tem aquela filosofia de pegar leve. Pega leve, que o objetivo dele é fazer você revisar a matéria que você aprendeu. E sabendo aquela matéria revisada, aí que você vai partir para matar questões de provas, questões de concursos. Só que às vezes aparece uma coisa maldita dessa aqui, que é uma questão que caiu no Colégio Naval disfarçada, ou então uma questão de Olimpíada. E aqui de propósito eu não boto de onde ela veio, tá? Só para você ficar ali
pensando, será que isso aí dá para fazer? Será que é fácil? Será que é difícil? É a mesma sensação que você tem quando vai fazer uma prova. Olha só, eu tenho aqui 2001 ao cubo, 1986 ao cubo, 15 ao cubo, 2001 vezes 1986 vezes 15, rapaz. Que coisa chata, como é que se faz isso? Olha só que coisa nojenta, isso aqui é uma diferença de cubos. Só que em vez de ter 2 cubos, tem 3 cubos, ó. 2001 ao cubo, 1986 ao cubo e 15 ao cubo. O que tem a ver 2001 com 1986 com 15? O que tem a ver com isso? Rapaz, o que tem a ver aqui é o seguinte. É porque a diferença desses dois aqui é exatamente isso. É 15. Isso menos isso. Então, eu vou tentar agrupar esses dois primeiros. Eu vou fazer aqui uma diferença de cubo desses dois. Agora, dá para você fazer também fazendo uma diferença de cubos desse primeiro com o terceiro também, tá? Porque quando você faz a diferença de cubo desses dois, vai ficar 2001 menos 15, que é exatamente 1986. Mas eu vou fazer com esses dois primeiros aqui, que é mais intuitivo, tá? Então eu vou fazer 2001 ao cubo menos 1986 ao cubo. Eu vou fazer diferença de cubos. Como é que é essa fórmula? É A3 menos B3, lembrando, A3 menos B3 vale A menos B, que multiplica A2 mais AB mais B2. Essa é a fórmula da diferença de cubos. Então eu vou fazer aqui com 2001 e 1986. Ou seja, eu vou dizer que esse ao cubo menos esse ao cubo, 2001 ao cubo menos 1986 ao cubo é igual a diferença deles, 2001 menos 1986, que multiplica o quadrado do primeiro, 2001 quadrado, mais o produto, 2001 vezes 1986, mais 1986 ao quadrado. É isso aí. Isso aqui dá 15. Bom, dá 15 e eu tenho aqui um 15 ao cubo e eu tenho um 15 no denominador. Então eu posso dar aí uma simplificada, né? Olha só, isso aqui vai dar 15 vezes isso aqui. Caramba, 2001 ao quadrado mais 2001 1986 mais 1986 ao quadrado menos 15 ao cubo. Tudo isso está dividido por 2001, 1986 e 15. Bom, e agora eu posso cortar esse 15. Eu tanto trabalho para cortar um número michuruca desse como 15, rapaz. Que coisa chata. Cortando por 15 vai ficar 15 ao quadrado. Ó, a expressão do numerador não ficou lá tão simplificada assim. Será que dá para juntar alguma coisa? Eu vou tentar fazer o seguinte aqui. O que acontece é que lá no gabarito fala para juntar esse com esse e depois operar esse aqui. Só que eu estou fazendo desse outro jeito aqui. Vai dar a mesma coisa, só que os números não ficam tão fáceis de enxergar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse 1986. 1986 é um ano que eu tinha cabelo ainda. 1986, eu vou chamar isso aqui de A. E esse 2001 aqui, eu vou chamar de A mais 15. E com certeza nós vamos ficar com expressões mais bonitas do que essas aqui, tá? Eu vou ficar aqui com 2001 vai ser A mais 15 ao quadrado. Tá. A
mais 15 ao quadrado vai dar A2 mais 30A mais 15 ao quadrado, que é 225, mas eu vou deixar assim mesmo. O 2001 vezes 1986, 2001 vezes 1986 é o produto desses dois, que vai dar A ao quadrado mais 15A. E aqui eu tenho 15 ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho o A vezes A mais 15. A e o A mais 15. Agora esse 15 ao quadrado vai cortar. Eu posso dividir todo mundo por A, né? Aqui eu tenho A2, eu tenho 30A, eu tenho 15A. Aliás, eu posso juntar logo, né? Olha só, isso aqui não tá tão feio assim. Depois que eu fiz essa substituição aqui, ficou bonito. Olha aqui, ó. Isso aqui dá 2A2 mais 45A. 2A2 mais 45A sobre A mais 15. Agora eu posso simplificar todo mundo por A. Eu fiquei com 2A mais 45 sobre A mais 15. Não fica mais bonito que isso, não? 2A mais 45 sobre A mais 15. Já que o A vale isso, 1900, eu já vi que não vai dar boa coisa. Bom, 2A mais 45, 2A mais 45, 2A mais 45 é a mesma coisa que A mais 15 duas vezes, mais 15. É mais fácil pegar o 2001, A mais 15 duas vezes dá 4002, mais 15, 4017, sobre A mais 15, que é 2001. Nossa, que número, hein? O que deu isso aí? Pessoal, quase tudo certo, só que a resposta não é essa, tá? Tem um erro daqui em diante, isso aqui tá errado. É o seguinte: quando a gente fez essa substituição aqui para trabalhar com A ao invés de 1986, faltou colocar aqui o seguinte, ó. Aqui a gente tem 2001 ao quadrado, que é A mais 15 ao quadrado, que é essa expressão aqui. A gente tem 2001 vezes 1986, que é A vezes A mais 15, tá aqui. O 15 estava aqui, só que ficou faltando o 1986 ao quadrado, que é A ao quadrado. Então tá faltando aqui mais A ao quadrado, que ficou faltando, tá? Por isso que a gente encontrou esse erro aqui. Agora, arrumando isso, a gente tem 3 vezes A ao quadrado, 3A2, e aqui a gente tem 30A mais 15A, 45A. 45A dividido por A, que multiplica A mais 15. Agora sim, agora vai dar certinho. Se você fatorar esse numerador aqui, vai dar... Você pode colocar aqui 3A vezes A mais 15. 3A vezes A mais 15, aí vai cortar aqui o A. Vai cortar o A mais 15 e vai sobrar 3. Resposta 3. Pessoal, se você tivesse visto essa substituição bem no início, né, seria muito mais fácil. Você ia trocar o A por 1986 e o 2001 você trocaria por A mais 15. Isso aqui ficaria bem mais fácil, né? Isso aqui você vai ter o cubo da soma, que é A3 mais 15 ao cubo, mais 3 vezes, bom, você está elevando ao cubo A mais 15, né? Você está levando ao cubo A mais 15, então aqui vai aparecer 3 vezes o produto deles, que é 15A, vezes a soma deles, que é A mais 15. E aqui você tem menos A3, menos 15A3. Tudo isso sobre 15 vezes A mais 15. E aí você ia cortar aqui esse A3 com esse A3, e esse 15 elevado a 3 ia cortar com esse 15 elevado a 3. Só ia sobrar essa conta simpática aqui, olha.
dá para você simplificar aqui por A mais 15, dá para você simplificar por A, e dá para você simplificar por 15 e ia sobrar somente o 3. Olha que beleza. Ok, pessoal, vamos aqui então aos últimos exercícios do capítulo 5. Olha aqui um exercício de diferença de quadrados. Vamos ver aqui. Se x2 menos y2 é igual a 20 e x menos y vale menos 10, quanto é que vale x mais y? Fácil demais. x2 menos y2, que dá 20, é a mesma coisa que x mais y multiplicado por x menos y, né? Produto da soma pela diferença. O problema deu que o x menos y vale menos 10 e ele quer que você ache quanto que é x mais y. Então x mais y vale 20 sobre menos 10. Então isso aqui vai dar menos 2, resposta certa, letra B. Aqui tem mais um outro. Se x menos 7 é um fator desse trinômio do segundo grau, qual é o valor de P? Bom, quando uma expressão do tipo x menos a ou x mais a é um fator de um certo polinômio, se você tem aqui x menos alguém, se você fizer x igual a esse alguém, tem que dar 0. Não é isso? A gente fez um problema ainda agora sobre isso, que utilizava o teorema do resto. Eu falei que isso caía bastante, né? Então, se x menos 7 é um fator desse polinômio, quer dizer que, se a gente chamar esse polinômio de P, P de x vale x2 menos 3x mais P, né? Se x menos 7 é um fator, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que x menos 7 vezes alguém. Isso significa que P de 7 é igual a 0, mostrando que esse polinômio é divisível, é uma raiz disso aqui. Então, fazendo x igual a 7, nós vamos ficar com 49, menos 3 vezes 7, 21, mais P tem que dar 0, né? Esse é o teorema do resto. 49 menos 21 dá 28, isso quer dizer então que o P vale menos 28. Ótimo, resposta certa é a letra A. E aqui nós temos uma última questão para a gente fatorar completamente esse polinômio aqui. Esse é um polinômio de que grau, hein? Aqui é segundo, quarto grau aqui é do terceiro. Esse é um polinômio do quarto grau. Como é que a gente pode fatorar isso aqui? Eu acho que o jeito mais fácil, olha só que alegria, a gente pode colocar 1 menos M2 em evidência. Que sorte, hein? Só que aqui é M2 menos 1, não tem importância. Eu coloco 1 menos M2, vai ficar menos 1 dentro dos parênteses. Então, colocando 1 menos M2 em evidência, vai ficar 1 menos M2, que multiplica 6M2. Que mais? Menos 5M. E aqui vai ficar menos 1. Para poder ficar 1 menos M2, você tem que colocar menos 1 nos parênteses. Menos 1. Então tá certo. A gente pode melhorar um pouquinho aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 1 menos M, que multiplica 1 mais M. E aqui a gente tem que fatorar esse outro camarada. É um polinômio do segundo grau. Como é que a gente fatora isso, hein? Como é que a gente fatora ax2 mais bx mais c? Você faz o seguinte, você multiplica o a pelo c, aí você vai ficar com o número menos 6. E aí você vai pegar esse menos 5m aqui e vai dividir em duas partes, de tal forma que, que o produto dessas partes seja menos 6. Então, você vai fazer assim, ó. Você tem o 6 é o produto, menos 6 é o produto, né? E de tal forma que a soma seja menos 5. Então você vai colocar os seguintes números. Você vai colocar menos 6 e mais 1. Menos 6 e mais 1 são dois números que multiplicados dão menos 6.
e que somados dão menos 5. Então você vai pegar esse 6m2 menos 5m mais 1, você vai escrever assim, ó, 6m2, o menos 5m você vai transformar em menos 6m mais m. Tá? Então você simplesmente pega esse termo do meio e desmembra em dois termos que tenham essa característica, cujo produto dos coeficientes aqui seja menos 6, que é o produto desses dois números, e cuja soma seja esse coeficiente aqui. Então a gente pode escrever isso aqui fazendo um agrupamento. A gente pode colocar 6m em evidência, ó, colocando 6m em evidência aqui, isso vai ficar m menos 1. E aqui a gente coloca mais uma vez m menos 1. Então a gente pode escrever isso aqui como 6m mais 1, que multiplica m menos 1. Então a nossa expressão vai ser 1 menos m por 1 mais m, que a gente já viu. E esse termo aqui, ele pode ser escrito como 6m menos 1, 6m mais 1, vezes 6m menos 1. Então é uma expressão do quarto grau, né? São 4 termos, desculpe, aqui é m menos 1, não é 6m não. Então ficou uma expressão do quarto grau, é o produto de 4 termos do primeiro grau e realmente dá uma expressão do quarto grau, como a gente queria aqui, né? Então qual é a resposta certa aqui? Nossa, elas são bastante parecidas, né? Bastante parecidas. Isso aqui não está fatorado. Isso aqui, 6m menos 1. Olha só, 6m menos 1. Os termos são bastante parecidos, só tem alguns sinais trocados. Qual desses que é o mais parecido? Eu não quero testar todos não, eu quero... Olha só. Eu tenho 6m mais 1, certo? Então 6m mais 1 não pode ser esse aqui, porque esse aqui é 6m menos 1. Eu tenho 6m mais 1. Também não pode ser esse aqui. Não pode ser o B nem o C. Esse é aqui, o que acontece? Ele não está totalmente fatorado, né? Ele pediu para fatorar completamente. Essa expressão aqui até estava igual a nossa, ó. 1 menos M2... 1 menos M2. E aqui tem 6M2 menos 5M menos 1. Isso é igual a isso, só que ela não está, essa aqui não está completamente fatorada como o problema pediu, porque a gente pode fatorar mais. Então você está fora. Isso aqui não está totalmente fatorado. Pode ser até que seja igual, mas não está na forma fatorada. Aquele que está parecendo ser mais é esse aqui, essa letra D. Vamos escrever isso aqui, ó. Eu tenho 6M mais 1. Aqui eu tenho 6m mais 1 também. Eu tenho 1 mais m, aqui eu tenho 1 mais m também. E aqui eu tenho m menos 1, olha, m menos 1 e 1 menos m são parecidos, é a mesma coisa, né? O m menos 1 é a mesma coisa que m menos 1 com o sinal trocado. Então realmente está aqui o sinal trocado e o menos m está aparecendo quadrado. Então essa expressão, esse produto é igual a esse aqui, resposta certa, letra D.